Boa noite, começando mais um Área Live, bem-vindos todos, nossa música tema You and Me, quarta-feira, hoje são 9/6, nosso 31º Área Live, muito bacana, esse mês o nosso projeto está fazendo, o site Área está fazendo aniversário, dia 16, e semana que vem a gente tem programação especial. Então, antes de apresentar a minha convidada e chamá-la, eu vou falar dos dois convidados da semana que vem, porque nós vamos ter duas entrevistas. Tá ok? Dia 15 de junho, a gente vai falar com esse moço aqui, ó, o Marco Aurélio, que é da Marco 500. Mais de 40 anos de história no mercado. Bem bacana. Não percam. E no dia 16, que é o dia do aniversário do site, eu vou conversar com uma moça que eu já venho atrás dela há algum tempo para entrevistar, que é a Vera Santiago, da agência de design. Eu sempre falo para vocês aqui que agora existem as agências de design, e a Vera topou conversar com a gente e aconteceu de ser no dia do aniversário do site. Então a gente vai conversar com ela na semana que vem, na quinta-feira, tá? Mesmo horário, Marco 500, quarta-feira, agência de design na quinta. E a minha convidada de hoje é uma designer super importante no mercado. Eu já conheço o trabalho dela há um bom tempo, que é essa moça, Júlia Krantz, maravilhosa. Dispensa apresentações, mas a gente vai conversar com ela pessoalmente agora e vamos trazê-la para contar a história dela, contar como é que tudo começou e falar um pouco sobre o trabalho dela, né? Deixa eu chamar a Júlia, que ela já está online. Pronto. Júlia chamou. Olá, Júlia. Bem-vinda, boa noite. Tudo bom? Tudo. Que maravilha. Que bom que você aceitou o nosso convite. Obrigado publicamente agora. É muito importante a presença de todos os designers aqui, né? Tanto os que estão começando, como a gente conversou mais cedo, quanto os designers que são mais antigos, né? E que estão há mais tempo no mercado e estão aí batalhando, né? Como você, né? Obrigada, E eu é quero. uma honra. E é uma honra, torna a falar agora publicamente, é uma honra ter você aqui. Você é muito importante nesse cenário e não podia ficar de fora. E eu fiquei muito feliz quando você aceitou o convite. E, puxa, que bacana. É bom trazer as pessoas que a gente admira, né? É, Então, bem-vinda. obrigada. Júlia, eu queria que você. A gente sempre começa a nossa entrevista Hum, do mesmo jeito. A gente pergunta qual que é a formação acadêmica do profissional, né? tá. Se tem, se não tem. Porque a gente tem muito estudante que assiste a gente, muita gente que está começando carreira agora, e eu acho que isso é importante, né? Tanto ter uma formação quanto não ter, né? Mas é bom a gente começar por sempre pelo mesmo ponto, eu acho importante, assim, né? Que é daí surgem as histórias mais bacanas, são assim, surgem desse jeito, né? Bom, então a minha formação acadêmica é FAO Arquitetura, né? Fiz arquitetura na USP, Bacana. me formei lá e, bom, mas assim, antes de começar, antes de saber que eu ia ser arquiteta ou de pensar nisso, eu já fazia aulas de desenho, já tinha uma relação com a madeira assim de muitos anos, né, desde pequena. Então, Muito legal. entrar na marcenaria, né, entrar nesse ambiente que eu habito hoje não foi um passo tão longe da minha vida anterior, assim, né? Antes de fazer a Entendi. faculdade e tal, eu já tinha um pouco, não sabia que eu ia ser marceneira, mas eu já tinha muito prazer na relação com a madeira, né? Já era uma coisa que O, existia um pouco na minha vida.
O bicho do carpinteiro já tinha te mordido, então. É, um pouquinho. Indiretamente, mas sim. Bacana. Aí você fez faculdade de arquitetura e não seguiu como arquiteta, ou seguiu, É, trabalhou um tempo como arquiteta, como é que foi isso? eu acho que assim, Conta um pouco para na verdade, nunca saiu muito de mim, assim, eu até hoje faço, né, volta e meia faço alguma coisa na arquitetura também. certo. Já fiz muito projeto de reforma. Quando eu me formei, que eu ainda não tinha marcenaria, eu trabalhei em escritórios, mesmo durante a formação, fiz estágios em escritórios de arquitetura. Legal, E daí, quando bacana. trabalhei em escritórios também, depois trabalhei um pouquinho por conta própria, mas fazendo reformas e construí também algumas coisas, construí as minhas casas, né? Uma casa aqui em São Paulo, uma casa lá no sítio. Então foi isso, assim, um pouco ajudando pessoas, ajudando amigos com a arquitetura, com projetos e um pouco trabalhando para mim mesma, até que eu decidi que realmente o meu caminho era a marcenaria, quer dizer, eu já sabia disso, né, mas eu fui maturando essa ideia e fazendo, trabalhando já, né, porque dentro, mesmo quando eu estava, eu fazia, a partir do terceiro ano da FAO, a gente, na época a FAO não tinha essa divisão com o desenho industrial, né? O desenho industrial fazia Certo. formação da arquitetura. Ah, Hoje é fazia parte da cadeira, era uma cadeira da arquitetura. Olha que também. maravilha, maravilha. Então, Deveria ser assim, né? Poderia ser assim. eu achei um pouco pena quando eles separaram, porque eu acho que fica faltando essa disciplina que era uma área que, sei lá, muita gente, é uma escala de trabalho que muita gente pode se interessar e acaba não tendo a chance de conhecer, né? É, quando eu fiz arquitetura, eu sentia falta disso, né? É, de, desse, porque você chegava para os professores para falar de design de produto ou design de interiores, eles não queriam. Eles Hum, cortavam o assunto, né? Tinha esse bloqueio todo. E eu sempre senti falta disso, né? Porque eu já trabalhava com design de interiores já há muito tempo, é, não fazia produto nem nada, mas eu conhecia um monte de coisa e tal, e achava aquilo bacana, né? Até uma vez uma professora brincou comigo porque ela estava dando aula de paisagismo e de urbanismo e paisagismo, né? Aí eu falei, já sei o que eu não quero na arquitetura. Aí ela falou, olha, você está no lugar errado. Falei, não, você já ouviu falar de um negócio chamado design de interiores? Te apresento. Existe a arquitetura de interiores, né? Que muitos profissionais se especializam. Então, tem essa, meio que essa, muito dividido, né? Eu acho muito ruim isso. Eu acho que esse meio acadêmico podia ser mais completo, né? É, como eu você acho que disse, né? Os eu acho, profissionais, tem profissional que quer essa área, né? é, eu acho que a FAO especificamente é uma faculdade que, pelo menos, né, até onde eu conheci, porque eu saí da academia, não fiquei, não fiz mestrado, doutorado, nada, né? Eu realmente fui para a oficina e não saí mais de lá. Mas eu acho que assim o legal da faculdade da FAO especificamente é que ela tinha uma abertura muito grande para outros olhares, né? Então ela dava essa possibilidade, né, das pessoas permearem por arte, por fotografia, por outros temas que são indiretamente ou às vezes até diretamente ligados à arquitetura. Então isso achei legal porque dava um campo de atuação, né, uma chance das pessoas atuarem muito mais ampla do que só a arquitetura em si, né? Na minha época era bem aberto, então isso era bacana. Eu acho que deve ter um pouco disso ainda, porque o espírito da FAO é um pouco esse, né? Sempre foi. Entendi. Eu tô falando das faculdades particulares, né? Que foi o que eu fiz e tal. Mas o que a gente conversa com os profissionais é um pouco isso, né? Essa Uhum. certa limitação. Até foi uma coisa que o André Ferrer e eu conversamos bastante, né? Sim. Porque ele entrou para a faculdade de arquitetura e desde muito cedo ele já sabia que não ia ser arquiteto, né? Que ele queria outro caminho, né? Mas ele utilizou a formação de arquiteto para construir o ateliê dele. Ele conta, é muito interessante essa história. Bom, eu queria saber de você, é, você fez arquitetura, e quanto que fez, você fez um curso de marcenaria? Como é que foi isso?
Então, como eu te disse, assim, a coisa da madeira já estava comigo, acho que desde que eu nasci, né? Até pela situação de familiar, assim, minha mãe é europeia, alemã, e os europeus têm uma relação com a madeira muito forte, né? Então, É, a casa sempre foi uma casa não de madeira, porque ela era de alvenaria, mas com muita madeira, né? Muitos acessórios, muitas coisas de madeira na casa e tal. E a gente sempre sentiu isso, né? Essa coisa do aconchego que a madeira traz e tudo. é. Quando eu tinha, não me lembro, 10, 11 anos, eu sempre fui fã dos Beatles, né? Uma banda que também Bacana. vi da vida inteira. E eu assisti nessa época um filme, um dos filmes deles, e tinha uma ambientação da casa onde eles moravam, em Liverpool, e aí tinha a cama do John Lennon, que era uma cama que você, do piso, você descia para a cama, né? Ela era abaixo do Olha, piso, cavada no piso. Eu achei aquilo incrível. Na época eu já tinha me mudado de uma casa para um apartamento com a minha mãe, mas eu insisti tanto que ela aceitou. Eu desenhei uma cama que seria uma adaptação de John Lennon. Levei para o marceneiro que a gente conhecia desde sempre e ele fez para mim. Então foi o primeiro projeto que eu fiz. Eu devia ter por aí uns 10, 11 anos, assim. olha que legal. Foi bacana. E depois disso, não, né? Daí, sei lá, fiz minha vida, fiz a faculdade e no terceiro ano da FAO, que eu te falei, a gente tinha que fazer, para a disciplina de desenho industrial, uma cadeira para restaurante. Nossa, Podia ter uma maquete ou podia desenvolver o protótipo se quisesse na marcenaria da faculdade. E eu quis desenvolver, fiz o protótipo lá. E gostei dessa experiência, né? De estar na oficina, de trabalhar, de fazer eu mesma a peça que eu criei. E a partir dali, com muito estímulo também do meu professor da época, né? O Rafael Perrone, que foi depois meu orientador de tese de graduação, ele falou: Júlia, acho que o seu caminho é por aí, assim, é que legal. marcenaria, acho que você tem que ir por esse lugar. Então aquilo ficou para mim, sabe? Ficou uma ideia de que realmente acho que é por aí. E daí, a partir daí, eu comecei atrás dessa formação junto com a FAO, né? Então, aí achei um curso de marcenaria aqui em São Paulo, comecei a fazer, que é o curso Così di Legno, né, do Piero Caló. E foi Bacana. ele que criou essa técnica que eu uso até hoje, assim, que é essa técnica do laminado, de fazer essas peças esculturais e tal, né? Muito E legal. eu fiz durante, ainda estava na FAO, né? Quando eu me formei, a minha tese de graduação foi uma peça de design que eu criei e produzi, né? Fiz essa peça lá na escola do Piero e levei para a FAO para apresentar, apresentei o projeto e, na verdade, construí também, né? Fiz o projeto de uma casa de praia para ser o ambiente dessa chaise, que no caso era uma chaise, a peça que eu tinha criado. Então, assim, a protagonista da história era a chaise, né? A casa era só um coadjuvante ali, né? Não era o ator principal da minha tese. E aí, depois que eu saí, daí eu terminei a faculdade, aí busquei mais outros cursos, então fiz mais um curso no Ateliê da Madeira, também na Lapa. Eu fazia também maquetes na época da faculdade, então eu já mexia um pouco com essas coisas de construção, né? Já fazia um pouco disso. E aí depois que eu consegui, né? Tipo, trabalhei um pouquinho com arquitetura e quando eu consegui tomar coragem, né? Decidi montar a marcenaria e aí comprei os equipamentos, aluguei um galpão e comecei assim, né? Ainda muito júnior, né? Muito novata nessa história da oficina, do trabalho com as mãos, de mexer com as máquinas e tudo, mas fui aprendendo, quebrando a cabeça, errando, né? E O aí foi. laboral, o fazer, né? É, Você constrói o fazer, né? Fazendo. E eu acho muito interessante no teu trabalho é isso, é que você põe a mão na massa mesmo, não é brincadeira, não. Tem vídeos lá no Instagram da Júlia com ela pondo a mão na massa mesmo. Eu, quando vi, eu fiquei chocado. Eu falei, meu Deus, ela é ela mesma, que pega e modela tudo. Porque é, a tua técnica é marcante quando a gente olha desde a primeira vez, né? Que você uhum, olha para o teu trabalho, a gente não. Foi a primeira vez que eu vi o teu trabalho, eu olhei e a gente que gosta de material fala assim: que material é esse? Aí você fica naquela.
que é? É uma coisa artificial, uma coisa natural, até você entender que aquilo é madeira. Tanto quanto na cor, né, na tonalidade, quanto na forma. Porque você olha para o teu trabalho, eu olho para o teu a primeira vez que eu vi, eu falei, gente, parece uma pedra esculpida, né? Aí até você entender que aquilo é madeira e tal. E até então eu não entendia o que era a tua técnica, até ver os vídeos. Aí quando Uhum. eu vi os vídeos é que eu fui entender efetivamente como é que era e tal, né? E aí fiquei mais encantado ainda. Mas a primeira vez que você olha um trabalho teu, é uma coisa de louco, assim. É bom, foi meu primeiro olhar, assim, quando eu vi na feira da primeira vez, né? As tuas peças, e quando eu vi pessoalmente em outros lugares. Nossa, é uma coisa assim. E, e, e só tem você que usa esse tipo de técnica, praticamente, né? Porque eu nunca vi ninguém que tenha essa técnica. Eu não me lembro de outro designer que utiliza a mesma técnica. Eu acho que Então, assim, dessa aqui no forma tão marcante como você utiliza, né? Brasil, assim, É. eu já, né, ao redor do mundo, assim, de repente aparece para mim algumas coisas, pessoas que fazem trabalhos que têm um pouco a ver com isso que eu faço, né, em termos de técnica e tal. Claro que são coisas diferentes e tal, mas eu lembro quando eu entrei em contato com um galerista de Nova York que comprou muitas peças minhas para a galeria dele, e ele me apresentou um designer dos anos 50, né, o Tapio Virkala, que é um designer finlandês que trabalhava com vários materiais, né, já falecido, eu acho, né, porque ele já com certeza já falecido. Ele trabalhava com vários materiais, vidro, fazia utensílios de cozinha, né, talheres, taças, coisas de vidro lindas, assim, um trabalho muito bonito dele. Também trabalhava com madeira e na madeira ele usava essa técnica que eu uso. E isso É, lá no atrás, né? Então, uma coisa que eu nem nunca imaginei, né? Que tão lá atrás alguém já trabalhasse dessa forma e tal. Um trabalho lindo, umas esculturas maravilhosas que ele criava também. Foi legal ter eu. conhecido isso, É, que coisa assim. continua, continua. Não, Eu vi eu vi esse site que vende as suas peças nos Estados Unidos, hum. online, né? É uma galeria que vende online, não é isso? Eles têm a galeria física, eles têm um espaço físico lá em Nova York, né? E eles participam também de feiras, então da Miami Basel, né? E outras feiras, participam muito de leilões. Eu vi Então, no site deles. E aí até olhei assim e falei, gente, mas parece o trabalho da Júlia num site estrangeiro. Aí eu fui lá ver, né? Falei, não, é da Júlia mesmo. É o trabalho dela, é, vendido no exterior. Que bacana. na França também, né? Tem o leilão de Paris lá, o Piazza, que eu já vendi algumas peças. Então, acho que é um trabalho que cabe também nesses ambientes, né? Porque são peças que eu faço uma a uma, né? As peças são produzidas bem exclusivamente, assim. Então, tem esse caráter um pouco híbrido com a arte, né? Que conversa um pouquinho com a arte, assim. O seu trabalho transita entre o design e a arte, né? E o escultórico. As tuas peças têm um caráter escultórico, mas elas são ergonômicas, né? Elas têm você tem esse cuidado, né? Não é só, ah, não é só visual. Você tem cuidado com a forma e com a função, né? Muito sério, assim. Isso vem Né? da forma da arquitetura. Eu acho que a arquitetura, o que ela trouxe para mim dentro das peças, do desenho que eu faço, é um pouco essa preocupação com a estrutura da peça, né? De ela se manter, né? Na forma como eu previ ou como eu imagino que ela deva ser, né? Então, ela ser estável, ser uma peça coerente, né? E que tenha uma proporção boa, né? Das Sim. mas, e no caso de peças que a pessoa vai usar, né, que o ser humano vai usar, a questão da ergonomia é fundamental, não tem como não pensar nisso, né? A gente tem que É, pensar, não dá para criar uma porque peça. você Ah, tem a parte do mobiliário e a parte mais escultórica, né? Que são objetos. Você conseguiu, mas dentro
da parte de imobiliário, é bem interessante isso, porque as tuas peças chamam o olhar para a gente, por exemplo, uma cadeira tua chama o olhar para sentar. Porque tem Uhum. cadeira escultórica que você, olha, eu não sento nesse negócio nem. Não não, visualmente não te atrai o olhar para sentar. E as tuas têm isso. Atrai, né? Você fica, tem vontade de sentar, até porque o material é diferente, né? O jeito que você trabalha a madeira é muito diferente. Eu estou É. falando aqui do trabalho toda hora, eu vou mostrar uma peça Hum, tá bom. sua para as pessoas poderem ver. Deixa eu pegar. Essa aqui foi uma das peças que você me mandou foto, né? Que é uma poltrona. Essa poltrona, na verdade, o desenho dela, ela é a segunda peça, né? A primeira peça que eu desenvolvi com Fernando Mendes, que é um outro designer lá do Rio. A gente é Sim. muito parceiro, muito amigos, né? Quase irmãos, assim. E o Fernando, a uma certa altura, ele falou: ah, Ju, queria criar uma peça com você com a sua técnica. E aí a gente desenhou a poltrona grude, que veio antes dessa. E a gente fez a poltrona A2, literalmente. Ele veio para São Paulo, a gente, né, criou e produziu o protótipo juntos. E ela deu muito certo, né? Foi uma peça que ficou muito bacana, a gente ficou muito feliz com ela. E o trabalho em conjunto, porque trabalhar em parceria não é uma coisa muito fácil, né? É, Nem sempre dá liga, nem sempre dá essa harmonia. Com ele, realmente foi uma coisa muito legal, muito solta, muito leve, muito rápida. E deu super certo. Daí, depois dela, a gente criou essa segunda peça, que é a que você mostrou, que é a poltrona Saks. E que sax. e ela agora tem um banco que eu acabei de criar, um banquinho de apoio para os pés, porque um dos clientes meus que comprou essa peça esse ano me pediu, falou, eu queria um apoio para os pés. Daí eu criei um banco, que seria o Banco Getz, porque como ela é sax, que é o saxofone, o Banco Getz, que é o Stan Getz, né? Então eu achei que era... Maravilha. Um, um músico maravilhoso, né? Eu adoro, gosto muito. É uma das referências do. O Stan Getz é jazz, né? Qual que é o E ele instrumento básico? É o sax, né? Ele é maravilhoso. é o banquinho, tem o nome em homenagem a ele. E ficou simpático, assim, ele faz um jogo bacana com a poltrona, é simples, mas ele também tem esse estofado de futon, né, como tem na poltrona. E é uma peça que eu curti muito, assim, criar e gosto muito dela também. É uma peça que me... Ô, Júlia, de onde vem essa tua inspiração? Porque você tem uma forma um orgânico assim, Uhum. não é literal, né? O teu orgânico, as tuas peças lembram pedras, é como se você estivesse esculpindo uma pedra, grosseiramente falando, né? Mas parece uma coisa orgânica, natural, né? Não parece que aquilo foi feito, não é não parece que não foi feito artificial, né? Hum. Como eu falei, parece que você pegou uma pedra e esculpiu, literalmente, né? Tem essas Uhum. formas assim. De onde que vem isso? De onde vem essa inspiração para essas formas mais arredondadas? Porque geralmente o design vai pelo reto, pela linha, e você foi para o oposto, né? Para o arredondado, para o volume. E é muito curioso isso. Eu quero saber de onde que vem isso. Então, eu acho que, assim, na verdade, eu não consigo dissociar a produção de uma pessoa da vida dela, né? Então, eu acho que a nossa vida vai fazendo, vai criando uma bagagem de repertório para a gente que vai se colocar no nosso trabalho artístico. Então, eu acho que no meu caso, eu tive essa formação em arquitetura, mas lá mesmo, né? Quer dizer, quem eram os arquitetos que eu mais gostava, né? O que mais me atraía em primeiro lugar, né? Que é o arquiteto do orgânico, né? Ele só fazia tudo, né? Então, Gaudí, maravilhoso, não? É? e mesmo assim, o Frank Lloyd Wright, que até não era tão, né, essa coisa tão orgânica na construção arquitetônica dele, mas ele tinha uma organicidade muito grande na forma de pensar, na forma de idealizar a arquitetura, na forma de idealizar o mundo, né, a sociedade,
assim como outros arquitetos que eu admiro, né? Então, assim, acho que desde lá eu já tinha um olhar um pouco para essa coisa, não sei, acho que é uma coisa que nasceu da minha vivência né, da minha vida, da minha infância, por exemplo, na praia, que eu, apesar de ser paulistana, né, nascida em São Paulo, eu habitei muito a praia do litoral norte de São Paulo a vida inteira, né, e isso acho que criou um repertório também da natureza, dessa natureza praiana, que está muito, muito dentro do que eu faço, assim, do trabalho, né, eu vejo muito essa coisa do mar, da areia, das curvas, né, que a areia faz na praia, dos animais que estão ali, que habitam, das árvores, das folhas, tudo isso acho que está dentro do que eu produzo, assim, né, do meu desenho. Eu realmente não penso em linha reta. A minha vida não é linha reta, a minha vida é toda tortuosa, sempre foi. Então, refletindo no que a gente produz, né, assim, a vida da gente faz isso com a gente, né. E, no meu caso, acho que foi muito isso. Eu não consigo realmente a linha reta. Tem um outro cara que é o Hundert Wasser, não sei se você já ouviu falar dele, que é um arquiteto austríaco. Eu visitei, Austríaco. visitei a obra dele quando eu fui para a Áustria há muitos anos atrás. E também é um cara meio desse jeito gaudiano, assim, né, de ser, assim, essa coisa muito, muito Esse, orgânica, essa coisa Art Nouveau, né? Que resgata a natureza, né? né? Passa já não é do Art Nouveau, ele já é mais recente, dos anos 70, 80, mas é um cara que também buscou isso na forma de produção dele, né, da arquitetônica. E também ele tinha um conceito de construção de cidades mesmo, né, mais humanas, com menos carros nas ruas, com todo um sistema que ele criou viário, que os carros ficariam quase que em túneis, né, para que as pessoas pudessem habitar a superfície da terra, né, sem o carro atrapalhar, sabe, quase isso. Então, assim, uma coisa bacana e criar fazendas verticais. Ele tinha umas ideias muito malucas, eu tenho uns livros dele incríveis, assim, muito, muito, assim, foi um dos arquitetos que eu também me apaixonei. Até no Dia dos Arquitetos, acho que foi do ano passado, eu postei no meu Instagram. Tem uma imagem dele que é muito característica do próprio Hundertwasser, que ele pega um escalímetro e entorce o escalímetro, dando o escalímetro, Nossa, e o escalímetro está assim, curvo, né? Porque para dizer, curvo. não trabalho com linha reta. E eu fiz uma brincadeira, então tinha essa foto dele, que é bem conhecida, já aí do lado eu tirei uma foto minha, eu não conseguiria, né, curvar um escalímetro, eu peguei uma régua que eu uso muito, que é a régua de metal, né, para fazer as peças e tal, e também curvei a régua assim com as mãos e Que segurei. bacana, que Pouca bacana. Mas é, vida. você sabe que é uma coisa engraçada? Você está falando aí das suas referências, né? E aí eu me lembrei de uma grande arquiteta, uma grande mulher que já, lamentavelmente já foi, que era Zaha Hadid, que no Sim, trabalho dela, ela tem esses teus volumes arredondados, só que na escala, outra escala, né? E como eu estou aqui em Londres, uma das primeiras obras da Zaha que eu visitei foi o Centro Aquático de Londres, que é todo de madeira. Porque você olha aquilo pelas fotos, você acha que aquilo é metal, mas é madeira, o negócio é todo forrado de madeira. É fascinante. Eu acho que eu fiquei umas 3 horas dando volta naquele negócio, olhando de tudo quanto era ângulo que você possa imaginar, porque é fascinante ver, né, esse tipo de coisa, e eu acho que remete um pouco ao teu trabalho, assim, né, esses volumes, essas formas arredondadas, ela usava muito isso no trabalho dela, né, não então é. eu acho que acaba sendo uma referência, assim, quando eu olho o teu trabalho, vejo dela, eu acho muito próximo, né? E até com os objetos que ela desenhava, né? É, que a Zahra fez algumas coisas, entrou naquele projeto da Melissa, né? Tem a Melissa Zaha Hadid, que é toda arredondada e é super diferente, né? Então, me lembrou isso. E o teu trabalho também me lembra muito de uma estilista, que é a minha estilista favorita hoje em dia, que é a Iris Van Herpen, que tem um trabalho maravilhoso, que tem esse lado orgânico, esse movimento nas roupas, né?
e ela utiliza uma técnica de 3D, de impressora 3D, né, para construir as roupas dela. E meio que lembra também um pouco, tem essa coisa orgânica, a mulher como se fosse é, inspirada nos insetos, nas coisas da natureza, ela faz coleções nesse sentido. Então, me lembra um pouco o teu trabalho também, sabe? Tem essa proximidade atualmente, né? Das que eu conheço assim, né? Eu acho que tem essa referência. Júlia, você aprendeu essa técnica com uma outra pessoa, né? Explica um pouquinho como é que é a tua técnica, só para as pessoas poderem entender. Na verdade, não só uma técnica, é que tem uma que é a principal, né, que o meu trabalho realmente ficou mais conhecido por ela, que foi essa que eu aprendi com Piero Caló. Essa Por ex- poltrona aqui foi a primeira? Não, essa não foi a primeira, mas essa é uma poltrona bem icônica do meu trabalho. Eu acho que é a mais É, conhecida, é a que mais todo conhecida. Essa foi a que eu vi de perto, né? Que eu ah, conheço de perto. então Foi a essa é a primeira foi a primeira principal. que eu vi, na verdade. Ah, legal. Então, essa técnica eu aprendi, como eu disse, na escola Cose de Lenho, com Piero Caló. É uma escola aqui em São Paulo, de marcenaria, né? E ele ensina outras técnicas. Então, eu comecei fazendo uma outra peça, até de mobiliário com encaixe, com marchetaria, etc. E ele faz Certo? várias técnicas, mas ele também ensina essa. É uma das coisas. Não sei se ele ainda ensina, mas na época que eu fiz aula com ele, ele ensinava. E aí, mas isso assim era uma técnica que ele ensinava e orientava os alunos para fazer coisas pequenas, né? Peças menores, pequenos objetos de decoração. E eu olhei para aquilo e falei, nossa, eu quero fazer uma peça grande, eu queria fazer um móvel com isso, né? E aí idealizei, desenhei a chaise baleia, que foi a primeira peça que eu fiz dessa técnica e falei para ele, eu vou fazer essa peça. Mostrei para ele o desenho, o tamanho, ele falou, nossa, Júlia, você é louca, porque é muito... Vou tentar. E fiz, construí lá na escola dele mesmo essa peça e funcionou, quer dizer assim, deu certo, foi a minha tese de graduação justamente, né? E É. a partir daí, quer dizer, na época eu lembro assim, se eu olho para essa peça hoje, que foi a primeira, ela ainda é um pouco tímida com relação ao uso do material, porque eu, né, ainda não conhecia tão bem, não sabia manejar tão bem esse material. E aos poucos eu fui ficando mais, me apropriando mais, né, dessa forma de trabalho, do laminado em si, etc. E aí comecei a explorar mais, né, as curvas, as formas, as aberturas, né, os vãos, a questão da ergonomia, né, fui elaborando e fui melhorando aos pouquinhos, como todo mundo, né, a gente vai trabalhando e vai achando novos caminhos, vai aprendendo, vai errando, né, e vai No fazendo erro e acerto, né? sempre, né? Sempre. E aí fui criando várias peças. Então, essa técnica ela é feita a partir de uma modelagem, né? Que eu faço isso, eu aprendi com o Piero, né? Que a gente faz uma modelagem em um material mais mole, né? Que no caso o que eu uso é o isopor. Daria para fazer, por exemplo, como depois eu aprendi também, eu fiz um curso de escultura bem tradicional, né? Com outro professor, escultura figurativa e tal. A gente poderia fazer esse modelo em plastilina ou em argila, né? Daria para fazer também, porque é um modelo para estudo da peça, estudo de ergonomia, estudo de forma, né? Do que você quer chegar e tal. E no caso do isopor, a vantagem é que ele é muito leve, muito fácil para esculpir, né? Então você pode ter um bloco grande, esculpir com facilidade. E eu consigo fazer na escala 1 para 1, né? Na escala real da peça que eu vou produzir No depois. isopor. Isso tem algumas vantagens, né? A desvantagem do isopor é que ele é um material tóxico, não é um material sustentável, não é um material que eu gosto de usar, né? Então, por esse lado, né? Mas, assim, ainda não encontrei outro material que pudesse substituir. Se alguém souber Entendi. mandar lá no meu Instagram, algo que seja um pouco mais menos nocivo para o meio ambiente que eu possa usar, né? Porque eu preferiria 1000 vezes. Mas então assim, depois eu passo para madeira.
formalizada, né? Já está idealizada e com detalhes e tudo, eu passo para madeira. E aí na madeira tem um trabalho gigante, né? Que é primeiro cortar as chapas, depois colar, prensar, depois o desbaste, que a gente usa várias máquinas, né? Então eu uso principalmente retífica e esmerilhadeira, né? Com várias pontas diferentes, vários grosas e pontas de lixa Aqui, e ó, você trabalhando no isopor, não é isso? modelando uma peça nova, exatamente. Estou começando a idealizar uma peça. É exatamente isso. O É bom processo. que a gente vai mostrando o processo, né? É interessante mostrar para as pessoas poderem ver, porque as pessoas ficam só imaginando, né? Aí você modela no isopor. Mas antes você faz antes de modelar, né? Você faz um desenho técnico, um croquis, como é que é essa tua... Tem uma ideia original, né? Assim, ela pode surgir de mil lugares. Pode vir de uma exposição que eu vi, ou de uma música que eu ouvi, ou de um texto que eu li, de um filme, ou da praia, né? De eu ter ido para a praia, eu ter ido para uma montanha. Tem vários motivos para eu criar uma peça, né? Para ela chegar Sim, em... Aí eu faço, realmente, sempre faço um desenho prévio, né? Mas é um desenho bem básico, assim, um croquis mesmo da peça. Assim, eu ia falar depois, eu posso até falar também das outras técnicas, né? Porque essa é uma delas, né? Que eu uso. Mas legal. nesse caso é isso, né? Eu idealizo a peça, faço um croquis dessa peça, desse croquis eu já vou para o isopor. Aí é mais um trabalho. Essa peça foi uma das que foi, deixa eu ver se é ela. Que, Para MAD, não é isso? não sei se foi essa ou se foi a outra, que tem duas meio parecidas, que eu fiz e uma foi para a MAD e a outra não. Entendi. Mas então, assim, nesse caso é isso que acontece. Aí eu passo para madeira e tem toda essa coisa do desbaste e tal, né? Ó, tem um vídeo aqui com a Júlia mostrando. Isso é na MAD, isso foi a chamadinha para as pessoas irem lá visitar a feira, né? É, Aí. Então, mas aí, assim, essa é uma das técnicas. A outra técnica que eu trabalho também, que é daí já a marcenaria tradicional mesmo, né? E essa eu aprendi principalmente com o Morito Ebini, né? Que é um outro designer japonês, né? Que é radicado no Brasil. eu acompanho ele. Maravilhoso o trabalho dele. Ele é um mestre, né? Ele é o nosso professor, nosso guru hoje. É um amigo. Eu fiz duas peças, eu projetei, desenhei com ele, que é a cadeira VEG e a cadeira Elipse. E eu produzo no meu ateliê também, mas aí já é madeira maciça com encaixes tradicionais, e ele ensina na escola. Caixilharia, caixilharia, né? Toda de encaixe, sem parafuso, é isso, né? Tudo de encaixe, sem uso de nenhum tipo de ferragem, né? Então, são peças já com uma outra pegada, né? Um outro jeito de trabalhar dentro do ateliê, mas que a gente também faz, né? Eu tenho hoje três cadeiras em linha, que são essas duas que eu fiz com o Morito, e uma outra que é a cadeira Gil, que é uma peça mais nova, que eu criei há muitos anos atrás, mas ela ficou meio parada, eu estava ainda para fazer o protótipo, e aí um dia eu pedi para o Lucas Nishiwaki, que é o meu assistente, meu braço direito lá no ateliê, falei, Lucas, vamos desenvolver essa peça juntos. E ele pegou essa peça com a habilidade toda que ele tem de projetual e de marceneiro também e desenvolveu essa peça junto comigo, né? Então ele fez todos os gabaritos para a construção da peça, fez o protótipo primeiro, a gente alterou algumas coisas de medida para ergonomia e tudo mais dessa cadeira e desenvolveu e produziu. Hoje, inclusive, a gente está começando, ele está começando a produção de um novo lote dessa peça, né? Que a gente está sem Muito ela. legal. Então, daí A, já é um prim- outro lugar, a, né, de prime- produção. a primeira poltrona que você falou é a grude, não é isso? A que foi a sua primeira peça. É? Não, Ou não? Como é que é o nome dela? é a Chess Baleia. Eu acho que Ah, ela nem no ela não site. está no site. É. Mas depois dela veio a grude, não é isso? Só pra gente. Ou não? Depois da Chess Baleia, eu fiz, bom,
Não sei se eu vou lembrar de todas, mas a segunda foi a mesa Baum, que também não está no site, porque são peças muito antigas que eu tirei de linha já. E depois dela a mesa Ju, que foi uma outra mesa que também não está no site. E talvez, você não sei quantas peças para chegar na poltrona suave, que foi essa que eu criei em 2005, 2004. A Suave é 2004. 2004. Que é a sua peça mais icônica, né? Que todo mundo lembra. A Chaise Essa, Ballet eu também me lembro dela. Eu lembro sim, dela. eu na verdade, eu tenho agora dois projetos que estão para sair, né? Quer dizer, um mais que já está, a peça já está até montada, que eu vou começar a desbastar agora, que é uma cadeira giratória, como cadeira de escritório, mas assim toda orgânica, é uma coisa Nossa, que antiga incrível. que eu quero desenvolver, mas eu quero fazer também uma nova chaise e uma nova cadeira de balanço, né? Que são duas peças que a cadeira de balanço eu tenho uma outra também, que é a cadeira Mir, que eu fiz há alguns anos atrás e que agora eu vou reeditar também de uma outra forma, né? Não vou reeditar, na verdade vou desenhar uma nova cadeira de balanço. Tem Entendi. projetos novos para vir aí, né? A caminho. Maravilha. Que tamanho hoje é teu ateliê, Júlia? Quantas pessoas trabalham junto com Somos, você? somos em três pessoas, né? Às Três? vezes, mas em geral três pessoas, assim, o dia a dia lá somos nós três. E é um tamanho para mim muito adequado, porque ela não é grande, é uma marcenaria pequena. Eu tenho a oficina no andar de baixo, né, lá embaixo mesmo no subsolo, mas bem ventilado, iluminado e tudo. Depois eu tenho no térreo o showroom, em cima eu tenho dois mezaninos, então tenho o mezanino um onde eu trabalho com os projetos, onde está meu computador. No mezanino em seguida, lá em cima, eu tenho ainda um ateliê de gravura, porque eu também faço gravura, né? Olha que legal, que bacana. Essa parte eu não sabia. Assim, profissionalmente, mas eu estou com a intenção de esse ano começar a divulgar também esse lado do meu trabalho, que é das gravuras, principalmente gravura em metal, mas também alguma coisa de xilogravura também. Muito legal. Eu queria mostrar para o Dona Grude, que eu falei aqui o tempo todo, mas não mostrei. Ah, essa foi a primeira peça que eu Fernando Mendes, que é esse meu grande Ah, designer do Rio de Janeiro, e a gente criou juntos essa peça. E a gente ficou super feliz. Foi essa peça aqui, né? Aquilo que eu te falei, que foi a condução do projeto e do desenvolvimento dessa peça foi muito gostosa, né? Muito ela é harmônica. lindíssima. Aliás, todo o seu trabalho é muito lindo. Essa peça eu fiquei muito feliz também com o resultado. É muito lindo. Eu fiquei muito impressionado quando você me mandou as imagens Hum. com as cadeiras que você produz, que são maravilhosas. Assim, a gente olha aquilo que eu falei, dá vontade de sentar mesmo, né? E aí você parte de peças que são mais bojudas, é, mais parrudas, né? Para uma peça mais fininha e tudo. É a mesma técnica que você É utiliza nas poltronas? a peça que você está falando, né? Porque eu tenho essas peças que são feitas com encaixe, madeira maciça e tal, né? Que é a cadeira VEG, a cadeira elipse, a Gil. Sim. E tem mesas também, mesas assim e tal. Outras peças também, né? Já fiz aparadores, né? Com essas técnicas. Tem uma terceira técnica ainda que eu uso, que eu fiz os bancos do Sesc Pinheiros, por exemplo, em 2004, eu acho, eu fiz o primeiro lá atrás, mas depois eu também usei essa técnica em outras peças, que é uma técnica com os perfis seriados, daí a montagem também é diferente, que é o caso do banco Bigorna, do banco vice-versa, da mesa ouriço, né, que são peças que têm também uma terceira forma de produção e de idealização. Mas essa coisa de adelgar, né, de deixar mais fino assim a peça, mais leve visualmente, é uma coisa que é um desafio, né, para mim, assim, Tá pra, com difícil para você isso, né? Ou- a do laminado, porque ela tem uma estrutura que exige que você tenha um certo cuidado, tem um limite, sabe, de até onde você pode ir. Ó, essa é a cadeira Gil, essa foi feita com madeira maciça, encaixe, é uma outra técnica, né, totalmente diferente
daquelas primeiras que você mostrou. Essa Mas é mesmo sendo uma técnica diferente, você consegue dar a gente consegue ver que é teu trabalho, sabe? Assim, que bom. você consegue chegar apesar do material ser diferente, né? Porque no laminado você vê ali literalmente o laminado, né? As folhinhas ali coladas uma a uma, você vê aquelas listrinhas, né? Mas Isso. a forma você consegue trazer o teu conceito, mesmo transformando no delgado, Uhum. né? Sim. E A é o que ideia, eu falo, chama para o conforto, né? a Que é o ideia que é é mais interessante. preocupação com o conforto, com a ergonomia é fundamental assim, para a gente, né? Tanto que a gente testa, né? Todo mundo que vem no ateliê, que a gente está produzindo alguma peça, a gente pede, ó, senta aqui, testa aqui, vê o que você acha e tal, porque é importantíssimo para a gente, né? Entendi. E hoje as suas peças você fabrica, né? E pela própria técnica, cada uma fica um pouco diferente da outra pela própria técnica que você utiliza, né? Não dá Também para. e depende da técnica. Essa última cadeira que você mostrou, por exemplo, ela fica idêntica. As peças, a gente faz lotes de 12 a 16 peças cada vez e a gente usa muitos gabaritos para que elas fiquem realmente iguais. Então, O mais parecido possível, né? realmente iguais. Assim, o que diferencia uma da outra seria mais o desenho da madeira, né? Porque a madeira tem um desenho próprio, então quando você corta, a madeira às vezes fica com um desenho diferente. Mas o formato é realmente igualzinho. É porque elas também, assim, a gente usa essa técnica que eu aprendi com o Morito, principalmente, né? Que a gente usa para uma cadeira como essa, em torno de 40 a 50 gabaritos, né? Para poder construir essa peça. Então, ela Nossa, exige precisão muito grande de tudo, sabe? Por isso que ela realmente fica. Essa é a elipse, né? A outra cadeira que eu fiz também. Essa eu desenhei com o Morito. E aí eu produzo no meu ateliê. é muito linda. Eu gosto bastante. Ela é muito confortável, essa cadeira. Muito boa, assim. Eu estou falando isso quando a gente olha, bate o olho e fala assim, olha, chama para sentar mesmo, porque móvel tem que ter isso, né? Você tem que Sim, olhar e querer sentar, porque tem alguns produtos de design por uma série de motivos que você olha e fala, mas não dá para sentar nisso, né? Surge o questionamento, dá para sentar ou não? Quando surge esse questionamento, né? E quando você vê uma peça que te chama e diz assim, sente e senta, é bacana isso, né? É, e você consegue isso em todos os seus trabalhos, tanto nas peças muito maiores, né, mais generosas, quanto nas mais delgadas, como você fala, que eu acho isso muito interessante. bacana. Eu queria que você falasse desse Hum. banco aqui, ó. Então, esse é isso que eu falei, o Banco Vice-Versa. Eu criei a primeira vez ele para o Sesc Pinheiros, né? Na verdade, ele fez parte de uma série de mobiliários, de móveis que eu fiz para o Sesc quando foi inaugurado. E essa peça, assim, o Sesc ele trabalha com licitação, né? Então eles fazem uma concorrência. Eu fiz uma série de projetos para eles, de vários bancos, de guichê de ingresso, várias peças lá no Sesc Pinheiros e eles acabaram escolhendo esses projetos para fazerem parte da ambientação do Sesc. Então esse banco ele está bem na entrada do Sesc, né? Quando você sobe a o acesso ali, a entrada mesmo, tem aquele saguão quase ao ar livre, né? Ele é coberto, mas ele é bem aberto. Ali tem esse banco que eu fiz, no caso de lá, eu fiz duas peças, né? E elas fazem uma onda, assim, porque uma tá curva para um lado, a outra tá curva para o outro, então elas ficam como uma onda, como uma espinha dorsal ali, né? No meio do Sesc. E foi um projeto bacana, e essa é aquela técnica que eu te falo que aí é totalmente diferente das outras duas, né? Porque ela são perfis seriados repetidos, e isso é que cria esse movimento na peça, né? É. Tem uma parte aqui que dá para ver isso bem, que é aqui, ó, né? Então, essa é uma técnica também diferente. A gente faz, né, a união desses perfis seriados, a gente faz com a barra roscada, que é um parafuso que chama, né?
que você compra por metro mesmo, então você usa isso para poder unir, né, esses perfis, e E aí ele fica, não fica, e ele não fica aparente, né? Que é bacana, eu tô vendo na lateral dele que você deu um jeito de esconder o parafuso. a ideia é que não apareça mesmo. A gente É faz. bem legal isso, bem legal. Você não deixa de utilizar o que você precisa, mas você não tem aparente visualmente, né? É, Em né? alguns projetos, até o metal pode compor com uma peça de madeira, mas no meu caso, não, né? No meu caso, como eu não uso, né? A única técnica que eu uso alguma coisa de metal é essa, né? E você Então, deu um jeito de esconder o metal. Muito legal isso. A marceneira é bem raiz mesmo, né? E até você desenvolver, penso eu que você já deve estar tentando desenvolver isso em madeira, né? ok, você O parafuso. já numa porta que eu criei para o meu ateliê, né? Meu ateliê tem umas portas grandes, tem uma porta que é uma porta camarão, que é aquele sistema que ela abre pelo meio, né? Então ela tem as dobradiças no meio, e Né? eu fiz dobradiças de madeira, né? Eu não quis colocar Olha, dobradiça, eu fiz ela inteirinha, ela é toda de madeira, com as dobradiças de madeira também. E foi uma. E também as ferragens para fechar, né? Porque quando a gente encosta e fecha essa porta, tem os ferrolhos dela, e o ferrolho também é de madeira. Essa foi. é, eu, eu lembrei agora porque tem não sei se você já viu os móveis budistas de perto. Eles são Aqui, feitos de uma forma que eles desmontam as portas, né? E é um ó. encaixe de madeira que é um negócio fora do comum. Não tem um parafuso também, não tem. É feito com a madeira mesmo, ele é uma traquitana feita de madeira para encaixar e desencaixar e para o fechamento. É fabuloso, assim. É uma Toda coisa. a japonesa, ela tem muito isso dentro, né? A madeira é o material, no, assim, por excelência, né, dos japoneses, assim, e eles têm uma habilidade e técnicas incríveis, né, de manuseio da madeira para construção de templos, de mobiliário, de tudo, né? E Sim, muito isso para gente, né? Ele tem várias peças dessa forma, desde bancada mesmo de marceneiro, que os encaixes da estrutura da bancada são todos feitos com cunhas, então você também pode montar e desmontar a peça, até para reforçar o encaixe, para reforçar a estrutura quando ela fica meio bamba, então você pode reforçar, né, a fixação dela para que ela fique boa, até mesas de jantar que ele cria dessa forma. Então, assim, são técnicas que ele trouxe para o Brasil e que ele ensina aos alunos, que é incrível, né? Eu aprendi muita coisa já com ele, assim. É. aqui no V&A no V&A, no museu, Hum, eles têm, que é um museu de costumes, na verdade, né? Eles têm vários pavilhões de várias culturas diferentes. Inclusive, o pavilhão deles budista é uma coisa de ficar enlouquecido. uhum. Eu nunca vi tantas formas de Buda reunidas assim, é uma coleção fabulosa. E eles têm uma parte japonesa. E na parte japonesa tem duas cadeiras de madeira que são Hum, de enlouquecer. hum, é. Elas parecem cadeiras de plástico injetado, dessas italianas, mas são totalmente de madeira. E você Hum, não vê encaixe, você não vê a castilharia aparente. Parece que se pegou um tronco de madeira e esculpiu aquele negócio ali sem, sabe, dar essa ideia assim. É de uma leveza visual tão grande que é impressionante. Toda vez que eu vou, eu paro para olhar essas duas peças, eu acho elas incríveis. Depois eu vou, já fotografei exaustivamente as duas e vou publicar para vocês poderem ver, porque é bem interessante. E é um museu que tem muitas coisas interessantes nesse sentido, né? De mobiliário, porque como eles são um museu de costumes, então uhum. eles têm desde joalheria até uma réplica do Davi gigantesca, do Davi de Michelangelo, eles têm uma réplica dentro do museu. É fabuloso, assim, né? Eu tenho sempre olhado. Queria que você falasse dessa peça aqui, que a gente não falou ainda.
porque essa peça foi quando eu conheci o Morito Ebini em 2006. Eu já tinha ouvido falar muito dele, mas não sabia onde ele estava, até que eu descobri e fui conhecer o ateliê dele, que fica em Santo Antônio do Pinhal, né? Fica aqui na montanha, aqui pertinho de São Paulo. E aí, a partir daí, é que eu tive esse meu encontro com ele, né, que foi super incrível. E essa peça a gente criou, se não me engano, em 2007. Foi quando eu já estava, eu já ia lá, porque eu passei a ir, depois que eu conheci, 2007, isso eu passei mesmo. a ir para lá toda segunda-feira, por quase 10 anos. Eu ia toda segunda passar o dia com ele para absorver, né? Eu pedi para ele esse favor. Falei, Morito, posso ficar aqui no teu ateliê e eu não vou atrapalhar, eu só quero ver você trabalhar e entender um pouco como funciona. E aí fui aprendendo muita coisa com ele e a gente foi ficando mais próximos e aí ele escreve muitas cartilhas, né, para ensinar marcenaria e tal. Mas ele, como ele tem um pouco de dificuldade com a língua portuguesa, né? Ele é japonês, então os textos dele são muito lindinhos, mas às vezes são um pouco incompreensíveis, porque você não entende bem o que ele está querendo dizer. Eu editava um pouco esses textos para ele, né, na época. Então fazia isso um pouco em agradecimento por tudo que ele, né, me proporcionava de conhecer, de ter acesso, né, a esse ambiente, a esse aprendizado e tal. E em 2007 a gente, falando de projeto, de peças e tal, a gente discutindo um pouquinho sobre o Hans Wegner, que é um designer dinamarquês que a gente gosta muito. E aí, vendo as peças dele e tal, eu falei, Morito, vamos fazer uma cadeira de braço, né, com braços juntos, vamos projetar juntos. E aí a gente desenhou essa peça juntos, né? E foi um trabalho bem difícil para os dois, porque eu nunca tinha feito nenhuma criação em conjunto com outra pessoa e nem ele, né? E não é fácil trabalhar juntos, como eu falei antes, mas no caso, né, eu com ele também, eu tinha uma certa timidez, porque ele era aquele guru, aquela pessoa incrível, né? Assim, aquele homem que com conhecimento muito maior do que o meu em marcenaria. Então, eu tinha um pouco de medo de sugerir, né, alguma coisa assim, mas no final tenho, né, saiu o desenho dessa cadeira que eu achei que ficou incrível, né? Ela ficou muito esbelta e a Ficou gente fez linda. técnica de construção foi essa técnica que o Morito me ensinou, né, depois e que a gente foi construindo coisas que tem milhões de detalhes técnicos incríveis nessa cadeira. E a gente fez, produziu, ela se chama Weg, e Weg em alemão quer dizer caminho, né? E caminho porque para mim foi uma abertura de um novo caminho. E Weg também é duplo sentido, né? Tem esse sentido do caminho e é uma alusão ao Hans Wegner, né? Que o nome dele é Wegner também, que começa com Weg de caminho. Legal. Bacana, muito bacana. Essa cadeira é muito importante na minha carreira, muito importante na minha vida, assim. Muito bacana. Júlia, eu queria que você falasse um pouco do que você apresentou na MAD, porque você foi uma das 80 que entrou nessa seleção, né? Que foi convidada pelos meninos para estar na MAD desse Uhum. ano, né? Queria que você falasse um pouco, e eu fiquei encantado com essa mesa aqui, achei maravilhosa. Tava lá, não tava? Na Não, essa MAD? não, essa não. Essa mesa fiz já Tava. faz ela já foi exposta em outros, essa sim, é. Essa é a cadeira Essa girar. tá. Eu, esse ano eu levei 3 peças que eu produzi agora, acabei de criar e produzir. Mas essa você levou também, não foi? Levei a Não, cadeira girar, levei a giramesa, que é uma mesa de apoio para essa cadeira, e levei a certo? que é a que eu criei também agora. São essas 3 peças que eu consegui levar, porque esse ano o nosso espaço ficou bem reduzido na MAD, né? Então a gente não tinha muita área para Por conta expor. da Essas são. cenografia, né? Oi? Por conta da cenografia, né? Sim, porque eles fizeram uma parceria esse ano com a ARPA, né? Que é uma feira de galerias. Então, coisa dos dois ambientes, né? O ambiente das galerias e o ambiente da MAD tiveram que conviver num mesmo espaço. Então, a gente acabou ficando com um espaço menor, né? Do que quando a gente era uma feira só
MAD, né? Era MAD sozinha e era no prédio da Bienal, então a gente tinha muito espaço. Dessa vez foi menos, então eles reduziram um pouco a área que você poderia ocupar com as suas peças e o número de peças que a gente poderia levar. Mas Entendi. tem essas peças que eu criei agora e que elas têm uma coisa, uma conversa entre elas dessa coisa longilínea, né? Eu não sei porque esse ano eu decidi que eu ia fazer tudo alto e magro como eu, né? Assim, comprido. Então, eu fiz as três peças dessa forma, né? Elas têm um pouco esse visual do Giacometti, né? Das esculturas do Giacometti, um pouco essa coisa bem alongada. Então, tem essa cadeira girafa, que o nome já diz tudo, né? Uma cadeira toda alongadinha e ela é mais alta do que o padrão das cadeiras. Ela é uma cadeira que tem altura como se fosse do assento de uma banqueta de bar, assim, né? E aí É, eu uma mesinha de apoio para essa cadeira, que é a gira-mesa, né? E é uma mesa que tem a parte de cima dela, ela tem um desenho elíptico, assim, bem bacana, e daí depois tem um tampo de vidro para poder acomodar coisas e, né, ficar no horizontal ali o tampo dela, né? é muito legal, muito bacana. E ela e depois tinha essa outra peça que é a credência Kegel, que é uma credência que eu criei a partir da solicitação de uma amiga, cliente, uma pessoa que já vendeu peças minhas também em leilões lá fora e que me pediu para a casa dela uma peça para a entrada da casa, né? Ela queria uma peça assim, sabe, essa peça que você chega e joga a chave, joga a carteira. E aí eu Sei. criei a Kegel, que é essa credência alta também, ela tem quase 1 metro de altura. E eu criei uma coisa inusitada para a gente lá no ateliê, que foi uma gavetinha que sai de dentro da peça e eu queria que ela sumisse dentro da peça, então que ela ficasse com o desenho, né, essas curvas que se formam quando a gente faz a esculpe, nosso laminado, eu queria que esse desenho se mantivesse na frente da gaveta, então que ela ficasse totalmente invisível. Só quando você puxasse ela que você ia perceber que tem uma gaveta ali. E deu muito certo, ficou super bonita ela, assim, eu gostei muito do formato Maravilha. e dessa ideia da gavetinha que funcionou super bem, assim. De todas as peças que você me mandou, quando você me mandou teu material, me chamou a atenção esse espelho aqui. E esse também tem história, tudo tem história. Esse é o Belle Que Époque, né? bom. Belle Époque, É das histórias que a gente gosta. ele foi criado também necessidade de uma cliente, ela Que é, queria que eu é falasse, lindíssimo. É lindíssimo. eu amo. Ele é bem grande, né? Na verdade, na foto talvez não pareça, mas é bem grande. Ele foi feito porque uma cliente me pediu, na verdade, uma bancada de lavatório para um banheiro da fazenda dela. E eu fui até a fazenda e o banheiro dela era grande, era um banheiro bem espaçoso. E eu propus, né, sugeri a ela, quando eu vi esse banheiro, uma fazenda muito linda, a casa muito linda, assim. Eu falei, por que não a gente fazer não só a bancada de lavatório, mas crescer essa bancada para a parede e criar um espelho que seja quase como se, né, se essa é uma continuação da bancada, né? E ela aceitou de cara, porque ela já conhecia meu trabalho, já tinha peças minhas na casa dela e tal, e deu total carta branca para eu inventar, assim, que foi muito legal. E aí eu É fiz lindíssimo. a bancada dela e fiz esse espelho que juntava com a bancada, né? Então ele ficava uma coisa, quase um corpo único ali. E ficou muito bonito, assim, ficou bem bacana. E o desenho dele foi inspirado na obra do Murra, que é um artista que talvez todo mundo conhece, as pessoas às vezes não lembram pelo nome, mas é um artista É, um artista muito importante do Art Nouveau, que fazia também cartazes de peças de teatro, como chama aquela atriz? Era uma atriz bem famosa, me foge o nome agora, mas ele fazia muita coisa para publicidade também na época, isso final do século XIX, início do século XX, né? Bem aquela efervescência do Art Nouveau. E eu fui ver uma exposição dele com um professor meu de desenho, que eu faço o curso de desenho. Ele levou a gente, então foi uma exposição didática, né, ensinando muito do processo de criação do Murra.
E eu fiquei com esses desenhos dele na cabeça. E daí, quando eu tive que criar essa peça, eu falei, nossa, eu vou fazer uma peça Art Nouveau. E aí criei esse espelho. E é com a técnica do laminado, né? O espelho ou não? Eu tô ficando doido. E por isso que ela traz esses desenhos, né? Que ficam essas curvas de nível e essa coisa toda. É lindíssimo. Eu aproximei aqui, eu tô vendo agora que é a técnica do laminado, que é incrível, né? É, Se exatamente. torna mais bonito ainda. É muito, é muito rica, né? Assim, o efeito visual é muito rico, né? Sabe que agora eu ampliando aqui, parece que tem banho de ouro pelo brilho. É, É, parece. Lembra, como você deu essa técnica toda, com essa técnica toda, ficou parecendo metal. entendi. Grosseiramente, a gente batendo o olho assim, de relance, parece metal. Olha que interessante. É meio como capim dourado, Aham, né? verdade. Parece com o brilho do capim dourado. É, Isso às é vezes, bacana. dependendo da madeira que a gente usa, né? Ele pode ficar com esse efeito. Quais madeiras que você utiliza, Júlia, no teu trabalho? Olha, para o laminado, eu tinha uma possibilidade antes muito grande, né, de utilização de madeiras diversas, nativas, brasileiras, como jatobá, roxinho, tauari, etc. Agora, de uns anos para cá, começou a ficar muito difícil conseguir essas madeiras laminadas, né, porque o laminado, para que a gente faça essas chapas laminadas, a gente precisa de um faqueamento da madeira diferente da folha em si, né? Da folha que a gente vende avulsa e tal. Sim, E hoje em dia a gente não encontra esse material porque não que ele não exista, que ele não seja produzido, mas que ele vai todo para o exterior, para o mercado exterior e não fica no Brasil. Então a gente não tem esse material para trabalhar. Então hoje eu estou com uma dificuldade grande, mas eu uso principalmente o cedro e hoje a teca, estou fazendo algumas experiências também com a teca. teca para esse laminado, para esse trabalho laminado. E uma que é uma madeira mais clarinha, né, que eu uso eventualmente. Aí eu estou montando uma peça nova. Acho que é a poltrona suave pelo formato. E aí para as peças maciças, né, que são aquelas cadeiras que você mostrou, a cadeira Gil, cadeira elipse, cadeira VEG, para mesas. Aí eu uso várias madeiras nativas, que são o frejó, o próprio cedro maciço, o jatobá, a muiracatiara rajada, o ipê. Aí tem uma vastidão. Eu posso ficar aqui uma hora e meia falando das madeiras, mas tem muitas madeiras, muitas espécies possíveis, e dependendo do Muitas, que você muitas usa. possibilidades. É. É, e, Júlia, você estava falando no começo, que cada peça é única, né? Cada peça é de uma forma. Você faz séries, por exemplo, igual para obra de arte, séries de 7, ou não? Como é que é isso? Com essa Depende da parte mais escultórica. não, eu produzo uma só e é isso. Ela é uma peça para ser peça única. Agora tem outras peças que sim, eu consigo reproduzir, como por exemplo a poltrona suave, né? Já vendi várias e aí a gente cria os gabaritos. Os gabaritos são as guias que fazem com que a gente possa reproduzir essas peças. No caso do laminado, desse trabalho mais escultórico, é aquilo que eu falei, que você mesmo comentou. Elas nunca vão ficar idênticas, elas ficam semelhantes, né? Elas são Que é o maravilhoso do processo. É a prova de que é feita à mão, né? Uma das provas de que é feita à mão. peças as cadeiras, né, de madeira maciça, elas são feitas à mão também, mas elas ficam idênticas, né? Porque aí o processo produtivo tem essa característica de precisão que faz com que as peças realmente fiquem iguaizinhas. Então dá para fazer peças idênticas também manualmente, né? Se a gente tem a técnica. No caso do laminado, isso é mais difícil, É mais difícil. mais difícil conseguir. E a gente também não pretende isso, né? No caso do laminado, eu não quero isso dele. Eu gosto que as peças sejam tenham um pouco da sua própria personalidade, né? Por mais que elas sejam parecidas, mas que elas tenham uma coisa, um caráter pessoal, assim, né? Individual. Entendi, entendi. Quanto tempo para produzir uma peça dessa, por exemplo? Vamos supor, a suave. Você Hum. tem ideia do tempo de produção disso? Como é que Olha, é tu tem?
Sabe que é uma peça que a gente já fez muitas, né? A gente já tem ah, muita vivência com ela, né? Já é muito fácil, né, de desenvolver. Então, ela leva, em média, para ficar pronta, a gente já tem os gabaritos e tudo, umas 3 semanas, mais ou menos, né? As outras, daí tem peças que levam 2 meses, né? Tem peça que leva 40 dias, depende, né? Depende muito da peça. É uma obra de arte literalmente, literalmente. É comparado ao trabalho da Sônia Mena Barreto. E a Sônia demora bem mais, até 3 meses para montar um quadro, porque o É, trabalho dela também é insano. em hibernação, né? Eu tenho muita peça que eu começo a fazer e aí eu deixo ela parar, sabe? Porque eu preciso refletir, preciso digerir a ideia, preciso pensar se é isso mesmo, fazer as modificações. Então, o tempo vai se esticando, né? Então, tem uma mesa que eu criei durante a pandemia que eu fiquei acho que 1 ano e meio para terminar, né? Foi uma peça que foi indo, e não que eu parar, assim, eu parava, retomava, ia fazendo aos poucos mesmo, porque ela tinha que ser feita assim, né? Essa aqui não. Não, essa é a Mesa Ouriço, essa é uma peça que a gente tem linha, que tem a mesma técnica daquele banco vice-versa do Sesc Pinheiros, né? Uma peça de É perfil, linda. é bem bacana, gosto bastante dela. Eu sempre gosto de perguntar das referências cruzadas dos designers, né? Sair um pouco só da arquitetura e do design e tudo. E eu vi que você fala bastante música, né? Você falou da referência dos Beatles e tudo. É, inclusive aqui em Londres eu visitei o Abbey Road, né? A famosa faixa Sim. do disco. Fui lá para conhecer. é, e aí você fala bastante de música. Quem que te encanta em música, assim? Quem que te inspira? E se falar de uma pessoa, de uma, né, quer dizer, claro que os Beatles são a minha referência desde nascer, né? Porque minha mãe ouvia Beatles em casa, então eu nasci com É uma Beatles e referência afetiva. afetiva, mas na verdade, assim, como a minha mãe era violinista, né, na Alemanha, Olha que legal. então ela chegou a tocar na orquestra da cidade dela, de Aachen. Então a música erudita, a música clássica também sempre fez muito parte da minha vida, né? Meu pai, a gente pequenininhas, ele levava a gente todo domingo. Não sei nem se existe isso ainda aqui em São Paulo, mas a gente ia no Teatro Municipal, domingos de manhã, tinha uma apresentação, uma matinê, né, de música clássica com a Que orquestra do município. delícia. E era assim uma vida, uma vivência que a gente tinha, né, até pelo ambiente do Teatro Municipal e a música que ficou muito enraizada em mim, né? Então, eu tive essa minha relação com a música foi e a minha mãe veio da Alemanha para o Brasil e se encantou com a música brasileira, né? Com a Olha que música delícia. era uma coisa maravilhosa para ela. Então, também isso tudo entrou na minha vida de um jeito muito forte, né? Então, todos esses grandes nomes da nossa música, Chico Buarque, Caetano Veloso, Gal Costa, Gilberto Gil, esse gênio da música Gilberto Gil, todos Gil é eles maravilhoso. O é, Gil é luminoso, como ele fez aquele próprio. é, Tem um CD, né, que chama Luminoso, que é maravilhoso dele. Que inclusive a capa é uma tigela de madeira, né? Que ele está tomando, se eu não me engano. A capa desse CD é maravilhoso. Ontem eu tive o prazer de ver a Adriana Calcanhoto aqui em Londres. Maravilhoso. Uma coisa assim, muito a nossa boa. é impressionante, né? Ela não tem igual, assim. Acho que dá para falar também dela por muito tempo. E depois tem as outras referências, o jazz, né? Que eu gosto muito, Chet Baker, adoro, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong. Nossa, tem tanta gente. Se eu for falar para você, né? A música francesa que eu não conheço muito, mas que eu começo a ouvir e sempre gosto, né? Quando eu ouço alguma coisa das antigas, Edith Piaf, adoro, até as Piaf modernas. maravilhosa. Então, assim, eu sou muito eclética, eu acho, na música, sabe? Eu gosto de Eu muita também. Player isso. insano. E o dia inteiro, a música passa, ela fica comigo o dia inteiro, assim, da hora que eu Você acordo, trabalha com música. trabalho com música, acordo com música, tomo banho com música. Maravilha. Eu também, sou do mesmo jeito. Qual que é o seu signo? Leão, Leonina, ai, que maravilha.
Eu sou canceriana, eu sou mais romântico. Muito bem, Como? Cleide. Eu adoro É, os cantos. a gente tem essa coisa da afetividade, do cuidar, de ser mãe, né? Ser mãe sem ser. A gente tem isso, né? Do cuidado com tudo e com todos. Então, Tem- dizia minha terapeuta que canceriano não vive o mundo, canceriano sente o mundo. A gente é emoção o tempo todo, né? Tem essa coisa toda. Bacana. Outras referências, Júlia, tuas. Vamos falar de moda. Moda. Quem que te. Tem alguém que mexe com você quando você vê, que você acompanha, que você. Ou Eu não? conheço, assim, estilistas, eu não posso te falar nomes de pessoas, apesar de eu ter até participado de desfiles, quando era novinha, 18 anos, eu fui modelo, né? Eu fui manequim de passarela na época, por um ano. Então, até naquela época, eu vivi um pouquinho essa coisa da moda, assim, mas foi por pouquíssimo tempo e depois sair fora disso, assim, eu gosto da vestimenta, eu gosto de me vestir bem e eu gosto do que é diferente, eu gosto de coisas bacanas. Então tem algumas coisas que eu vejo, né, algumas bem inusitadas, assim, aqui às vezes aparece, tem uma mulher chamada Gilda Midani, no Rio de Janeiro, que faz umas roupas bem bacanas, eu não tenho nada dela, mas sempre que eu vejo, acho bonito o trabalho dela. Chama atenção, né? Atenção. Tem uma mulher da Hedva Meged, não sei como fala o nome dela, que é uma artista plástica. Ela faz pintura em seda e ela usa esses tecidos que ela pinta para fazer vestimenta também, além Muito legal. lindos, Muito lindos. bacana. Então, Eu coisas assim, chamou muita atenção as tuas fotos, né? As tuas fotos que você publica, tipo essa aqui que foi da uma prévia da MAD, e tem essa carona assim, né? Essa ambientação. E você é fotogênica e é bonita, né? Tem esse detalhe, cada. que é muito bacana. É, a foto que você me mandou para a gente publicar, né? Quando eu É. pedi, eu Hum, achei que falei, nossa, mas que foto bacana, que foi essa primeira que eu mostrei, hum. que é muito legal. Isso é uma série de fotos que a gente fez que eram, nem lembro por quê, foi para alguma coisa assim. Eu preciso de retratos, né? Porque volta e meia retratos, então aí eu vou fazendo uns diferentes, assim, aí esse É, foi mas um. geralmente os designers fazem Hum, os retratos com a clássica roupinha preta de bracinho cruzado. Aquela é, coisa bem institucional. E as tuas fotos não, as tuas fotos são leves, né? eu gosto muito mesmo de fazer aquela coisa muito convencional. Até na MAD que eu participei antes da pandemia, a última antes da pandemia, eu levei uma poltrona que é a Espina, que é uma poltrona enorme, que eu fiz a maior de todas, e eu lancei nessa MAD, que foi 2019, né, antes da pandemia. E aí, nessa MAD foi bacana porque tinha um fotógrafo também junto com a gente. Ele criou, ele tinha ele montou o próprio estúdio de fotos dentro da MAD. E ao longo da feira, aos 4 dias, ele foi fotografando todos os designers que participaram. A gente ia para o espaço dele, que ele tinha um fundo infinito ali montado, com a nossa peça e fazia a foto lá. Então, foi um trabalhão para levar a minha espina, a minha poltrona do meu estande, mas a gente levou, e daí ele falou: então faz a tua foto, né? Senta nela, né? Ou fica ao lado dela. Muita gente fica ao lado da peça, assim, né? Quando faz a foto. E eu virei de cabeça para baixo, assim, né? Eu encostei, eu coloquei minhas costas no assento, minhas pernas para cima, fiquei numa posição bem maluca. E ele adorou, assim, ele falou: vamos fazer assim, ficou bacana essa foto. E daí no final ele criou uns painéis enormes que ele pendurava na feira. Ah, eu Na vi esses painéis na rampa de entrada, que era dos designers. É. E ele deu para gente, né, esses painéis. No final da feira, cada um ganhou o seu painel. E Que eu tenho legal. ele lá no meu ateliê e faz parte lá da minha decoração. Ele é divertido, assim, ficou bacana. Muito legal, muito legal. É o que eu estou falando, né? Tanto as tuas peças é, transmitem essa leveza, apesar de serem peças grandes, e tem esse convite ao conforto, né?
e vendo você e conversando com você é a sua cara, né? Esse bem-estar que você transparece é muito bacana isso. Parabéns, né? Obrigada. É, 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 é muito bacana, é muito aconchegante, é muito convidativo. Teu trabalho é convidativo, né? E você também, né, como designer, não é aquela coisa intocável, sisuda demais, porque hoje em dia a gente tem a sua geração de designers desbravou, como a gente estava conversando no começo, né? Abriu esse caminho, abriu a picada na floresta na base do facão, aprendendo, errando, sem muito espaço e tudo. A geração de hoje em dia parece que pega uma formulazinha, né? Ou veste uma roupa preta, uma roupa colorida demais e se distancia do produto, né? A gente vê alguns designers no mercado dessa forma, né? Com essa fórmula batida, né? E não tem essa naturalidade como você tem, o Paulo Alves tem. O É, Paulo Alves deu entrevista para mim, foi uma delícia a entrevista dele. A gente falou sobre tudo, né? E tem essa naturalidade, não é aquela coisa engessada, né? Que é difícil de que alguns têm, que é uma fórmula às vezes para disfarçar a insegurança ou a timidez, sei lá, né? Mas tem alguns designers que têm isso. E vocês não têm isso, é muito bacana. Você, o Sérgio Matos, é, 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 é tudo gente real, né? Não é só a galera da fotografia sisuda, né? Transmite pela foto que vocês fazem hum, e presencialmente é a mesma coisa, né? Muito bacana, assim. Parabéns. Olha, obrigada. eu adoro o teu trabalho e depois de conversar com você assim, eu fiquei mais fã ainda do teu trabalho. É, acho você uma mulher incrível. Obrigada. Desde o nosso primeiro contato, foi afável, bacana, é, e assim, eu tenho só a agradecer você. Você é demais. Parabéns. Parabéns. Não é à toa que está esse tempo todo no mercado, né? Quanto tempo de carreira que você tem, Júlia, falando nisso? Sim, Porque, assim, olha, meu site tem 10 anos. Eu já te conheço esse tempo todo. não, já tenho a marcenaria montada há 22 anos já. Quase vinte e Olha, dois anos, né? maravilha. Maravilha. Muito bom. Espero que fique muito, muito mais tempo também, né? Claro que sim. E sim, eu acho que sim. Sem- tem coisas que são feitas para durar, sabe, Júlia? E eu acho que do teu trabalho é uma dessas coisas assim que é para durar e que é para ficar para a posteridade, sabe? Espero que de repente você monte uma escola de marcenaria para ensinar as novas gerações, Pede no sabe? espaço físico até para isso, né? O meu espaço lá é pequeno, então meio difícil de ter alunos ali, né? Teria que ter mais bancadas e tudo. Ah, mas Mas de repente fazer uma parceria com Sesc, Senai, SESI, né? sabe também que é de um amigo muito querido, ele já até propôs de eu dar alguns cursos curtos lá, então quem sabe? Vamos ver. Porque é uma coisa que eu tenho falado sempre com os designers aqui, né? Sobre. é, Porque antigamente as coisas eram assim, né? As famílias faziam Uhum, arte e artesanato e design. E isso era uhum. passado de geração a geração. Isso está, de certa forma, se perdendo, né? É, Você aprendeu uma técnica que é fabulosa, super bonita, que quase ninguém usa, quase ninguém conhece, né? E deixar esse conhecimento para outras pessoas usarem de uma forma diferente, né? Eu acho que seria bacana, assim. É uma coisa sempre que eu tenho falado com os designers, né? tem Quem razão, sabe a passagem. Simone, a Simone da Semana Criativa de Tiradentes está montando uma escola de design lá em Tiradentes junto com o Uhum. Paulo Alves, com uma galera super bacana. Quem sabe que é o lugar para você, de repente, dar um curso, um workshop, sabe? A gente precisa disso também. Vou pensar seriamente nisso. Falando nisso, eu queria te fazer uma pergunta que eu estou para fazer tem um tempão e eu esqueci. É o seguinte: é,
como a tua técnica é muito única, e eu torno a repetir, eu nunca vi ninguém fazer nada parecido, é muito mais difícil de copiar, né? De ter a Uhum. cópia. Eu nunca vi nada parecido. E a gente tem falado muito com os designers aqui sobre essa questão da cópia. Inclusive, a gente está preparando uma pauta especial sobre isso, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Apesar do teu trabalho, eu nunca ter visto nada parecido ou copiado, né? Eu não me preocupo muito com isso, na verdade, porque primeiro que eu acho que o trabalho criativo ele é muito individual, né? Então, eu tenho a minha forma de criar, eu tenho o meu repertório, o meu desenho, e isso não tem muito como copiar, né? Porque, quer dizer, a pessoa pode tentar fazer uma peça bem igual à minha, pode, mas vai ficar meio estranho, talvez, né, para a pessoa, né, que É, fez. E então, assim, eu acho que assim, as pessoas, a gente se influencia por outros, né? A gente tem nossos mestres, nossos ídolos, né? As pessoas que a gente admira nas artes e nos outros trabalhos e tal. Então, tudo isso, claro que permeia o nosso trabalho. O meu trabalho também, ele é permeado por todos esses nomes que eu citei aqui, né? Todas as referências que eu tenho. Então, eu vou buscando, a gente vai pincelando, né, coisas de um e de outro, e vai juntando e cria um repertório próprio, e dali sai a nossa produção. Então, assim, essa coisa de copiar, eu acho que, assim, sei lá, se a pessoa quiser copiar também para aprender, tudo bem, pode até copiar, mas eu acho esquisito, sabe? Porque acho que para a pessoa poder se desenvolver, desenvolver sua própria arte, é importante que ela tenha uma coisa própria, né? Que ela tenha uma linguagem que ela crie. Então, copiar do outro, você não vai ter a sua própria linguagem, né? Vai ficar uma coisa meio esquisita, meio justo. É, não, a egoísta. gente tem perguntado para os designers, porque é um assunto que tem. Vira e mexe, eles estão falando sobre isso, né? Sérgio Matos, por exemplo, Uhum. tá com um problemão com essa história, assim, né? Também por conta da técnica que ele desenvolveu, né? E tal. Então, muita coisa similar, muita coisa literalmente copiada, assim, do traço dele, ou pessoas produzindo a mesma coisa que ele faz e dizendo que é autoral dela, enfim, essas coisas que lamentavelmente acontecem, né? Caminho da corrupção, de uma certa forma, né? Que é você Isso é corrupção. febre, né? Você falar que uma coisa é de alguém ou que tal e mentir, né? Quer dizer, daí já é desonestidade, aí já vai por um outro caminho, que daí não É, faz sentido, né? Não é legal, mas enfim. nosso mundo, né? Lamentável, lamentavelmente a gente se depara com esse tipo de coisa, né? Eu recentemente, nessa pesquisa que eu faço, procurando designers e vendo as pessoas e tudo, eu achei uma pessoa copiando um trabalho de um designer, mesmo assim. Cópia descarada, assim, né? E pondo lá que é autoral, enfim. E aí, por isso surgiu a vontade de fazer esse tipo de pauta, entende? E de mostrar isso, e de mostrar que tem solução, né? Que, porque as pessoas não sabem muito como lidar com isso, né? Entendi. Como tomar providências a respeito disso. O que a gente quer mostrar é que tem jeito de você tomar providências legais e como tomar essas providências legais. Então a gente quer mostrar esse lado todo, né? Explicar para as pessoas o que é, justamente o que é referência, o que é inspiração e o que é propriedade intelectual, propriedade industrial, esmiuçar isso que as pessoas não sabem de certa forma. Porque talvez tenha gente que esteja copiando porque não sabe disso, né? Uhum. Não tem essa noção, né? É, Talvez seja, sei lá. Vamos sempre pelo lado mais positivo da coisa. Sempre procuro o lado mais positivo. Bom, minha querida, te agradecer. obrigada. Adorei. Adorei te conhecer pessoalmente. Sempre vi tuas peças, mas eu não te conhecia, assim. Não tive o Conversar. prazer ainda de conversar com você e olha, parabéns. Obrigada. Eu fiquei bem feliz. Júlia, eu queria que você deixasse as tuas redes sociais, o teu site, onde é que encontra o teu trabalho, como é que está sendo comercializado, é tudo direto com você, tem lojista, como é que está isso?
Olha, eu tenho o Instagram, né, que é o Ateliê Julia Krantz, tenho o meu site que é Julia Krantz, www.juliakrantz.com.br. Daí pelo meu Instagram, né, ou pelo site, dá para pegar o meu endereço, o telefone, né, e falar comigo. É muito fácil me acessar, não tem um drama. Eu vendo em geral diretamente, eu tenho o showroom montado junto com a oficina e Certo. algumas lojas que vendem, mas poucas, porque eu trabalho mais eu mesma, né? Eu atendo mais pessoas diretamente. Maravilha. Tudo direto com você, né? Comigo, é. É, e o site, eu estava olhando o teu site, tem o e-commerce lá, não tem? E-commerce lá, o e-commerce não tem os valores das peças, porque eu acho importante que a pessoa fale comigo. Então, eu coloco as Certo. informações, né, especificações de cada peça, a pessoa daí tem o link para poder pedir o orçamento, ela me pede o orçamento e a partir daí eu posso explicar em detalhes alguma coisa sobre a peça, etc. Esse aqui é o Instagram da Júlia, é muito bacana. Ela coloca muita coisa bacana. Ela tem uns vídeos muito legais onde ela mostra É, todo o muito processo processo. de produção dela. Bom, parte dela, né? Não dá para mostrar tudo. É, mas é muito bacana. Se Talvez você não segue, siga. É talvez Ateliê Júlia Crantes. a bateria está acabando. Tá bom. É, obrigado, querida. Um beijo para você. Obrigado de verdade. É muito importante ter vocês aqui, tá bom? Tá bom. Beijo. Beijo. Boa noite para você. E É. estamos aqui acompanhando você. Muito obrigada por tudo, Acílio. Pelo seu Eu que te trabalho. agradeço. Obrigado. Namastê. Namastê. Beijo. Pode desconectar aí. Obrigado, Júlia. Tchau. Conversei com Júlia Krantz, maravilhosa. Essa moça incrível. Trabalho formidável. Se você não conhece o trabalho da Júlia por algum motivo, para os desavisados de plantão, tá aqui o Instagram dela, maravilhoso. Júlia, Ateliê Júlia Krantz. Krantz, tá bom? A Júlia é super acessível, uma pessoa bacanérrima, é, atende os clientes, atende as solicitações, tá bom? E se você não conhece o site da Júlia, deixa eu só dar o endereço para vocês e mostrar um pouquinho. Tá aqui, ó, o site da Júlia, a logomarca dela, tem todos os produtos lá. Agradeço demais a presença de vocês. Espero vocês na semana que vem. Temos entrevista dupla na semana que vem, tá bom? E semana que vem é Marco 500, vai conversar com a gente, contar a história dele. E na dia 15, quarta-feira, e dia 16, quinta-feira, que é o aniversário do nosso site, eu vou falar com a Vera Santiago da agência de design, tá bom? Meu muito obrigado a você. É, semana que vem a gente se fala. Obrigado pela audiência, obrigado a todo mundo que ficou aqui, tá bom? Sigam a Júlia, sigam o nosso site, site área, acesse essa ideia. Obrigado, boa noite para todo mundo.